Por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui mais uma vez, pela quinta vez esse ano e provavelmente esse ano, não sei, mas acreditamos que não retornaremos mais aqui em 2017. Já hoje são 11, né? 11 de novembro e ainda tem muito chão para percorrer em busca do quinto culto. Estamos aí com 4 cultos já, na maioria das comunidades, e em algumas com 5, aqui está completando o quinto hoje. E nós estamos já nos despedindo, agradecendo a Deus e também as pessoas que promoveram, que, como aqui a presidente, a senhora Josélia, que tem aberto as portas, e de maneira que somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na comunidade Riacho Fechado 1. A nossa vontade era de ter e reconhecemos de ter estado mais vezes. Reconhecemos que a necessidade de estar mais vezes, mas na limitação humana não foi possível estar em maior número de vezes. Há uma ideia, uma vontade de no próximo ano fazermos mais que um por vez. E aí, falando de culto, queremos, se possível, aumentar em 50% o número de vezes em cada comunidade. Se assim o Senhor nos permitir e houver disponibilidade de pelo menos, glória a Deus, 8, não é isso, Marivão? 8 pessoas. Glória a Deus. Caixa tem, a gente divide. Microfone está sobrando hoje. Glória a Jesus. Então, havendo 2 grupos de 4, aí já dá para fazer 2 ao mesmo tempo. E aí, se Deus permitir, chegar a 100% a mais já é um sonho grande. Por isso que eu coloquei 50%. Mas se houver disponibilidade, é possível. É possível sim. E aí a gente entrando pelo caminho da fé, Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Então vamos crer. Glória a Deus, amém? Queridos irmãos, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Nós já ouvimos isso nesta noite, mas já estamos concluindo. Nós temos aqui cerca de 15 minutos e os acréscimos que o árbitro dá, a gente sempre tem, né? Glória a Jesus. Então vamos ver. Lucas, queridos ouvintes, a gente sempre traz o que está escrito, como já foi dito aqui, de nós mesmos, graças a Deus. Quando Jesus faz como fez com Lento, se faz conosco, aí sim, mas mesmo assim é sempre Deus que faz, e aí estamos sempre a falar de Deus. Então vamos ler a palavra mais uma vez. Evangelho que foi escrito por Lucas 19, verso 9 e 10 diz: E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós perguntamos o que Jesus veio fazer no mundo, o que o Senhor Jesus veio fazer sobre a terra, a sua principal missão, queridos ouvintes, sem sombra de dúvida, foi salvar a raça humana, que, como já foi falado nesta noite, que caiu, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, graças a Deus. Então, Jesus diz claramente na casa de Zaqueu, conforme lemos, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, verso 8, Jesus levanta sua voz e diz: hoje veio a salvação a esta casa. E ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vejamos o que Jesus também falou no capítulo 2 de Marcos. Capítulo 2 do Evangelho que foi escrito por Marcos. Está escrito o seguinte: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. O próprio Jesus anunciava a palavra de Deus. E, queridos irmãos, nós não temos outra coisa a anunciar, a não ser esta mesma palavra. Está escrito, Lucas capítulo 2, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Entendamos, Jesus estava em casa e tinha tanta gente que nem próximo à porta ninguém podia se achegar. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava. E fazendo um buraco, abaixaram o leito em que o paralítico estava deitado. Queridos irmãos e amados ouvintes, é possível você imaginar esta cena? O Filho de Deus, o próprio Criador, o Verbo divino feito carne. Jesus estava em uma casa e era tanta gente ao redor dele que ninguém podia encostar querendo ouvir Jesus. E 4 homens traziam um quinto, só que este quinto homem era paralítico, ele não andava. Trouxeram aquele homem numa padiola. Quando chegaram, eles traziam com o propósito de colocar aquele paralítico diante de Jesus, a qualquer preço. Custe o que custar, aqueles camaradas ali eram realmente amigos do enfermo. Ele disse, dê no que der, mas hoje nós vamos levar você à presença de Jesus. E quando chegaram no lugar, na casa, a casa apertada, não tinha como se aproximar. Você sabe o que eles fizeram? Coisa de doido, humanamente falando. Eles subiram no telhado, subiram em cima da casa, abriram um buraco. Agora imagina, tem muitos pregadores hoje em dia, né? Pregador que a gente diz famoso. Imagina se esse camarada estivesse pregando numa igreja e as pessoas derretelhando a casa. Será que a pessoa continuava pregando? Eu tenho minhas dúvidas. Mas Jesus estava lá. E o texto sagrado diz que eles subiram em cima de casa e abriram um buraco. E eu tenho cá para mim que o buraco era cerca de mais ou menos 1 por 2 metros. Era uma cama, era um leito. Uma cama, um leito aí mesmo na visão de solteiro é cerca de 80 centímetros por 1,80, 2 metros. Então esse buraco, entendo que ficou ali um buraco naquele telhado de cerca de 1 por 2. Para descerem o homem pendurado na padiola. Entende-se que ele desceu por corda. Você imagina essa cena? Mas assim aconteceu, assim está escrito. E trouxeram aquele homem, veio baixando aos poucos diante de Jesus. Quem? Um paralítico. E quando diz o verso 5, Marcos 2,5, e Jesus vendo a fé deles, glória a Jesus, e Jesus vendo a fé deles disse, sabe o que é o paralítico? Qual foi a primeira palavra que Jesus disse àquele homem? Perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, que eram homens que conheciam a lei, que conheciam as escrituras.
quando ouviram Jesus dizendo: olha, perdoados são os teus pecados, aqueles homens, os escribas, eles arrazoavam nos seus corações, eles pensavam no seu interior. E por que diz este blasfema? E queridos, olhe, eles diziam isso no coração, eles não estavam falando. Eles murmuravam no seu interior. Porque diz este blasfemo? Ou seja, eles estavam dizendo em referência a Jesus. Porque no meio do povo judeu, alguém falar como Jesus falou aqui, dizer para um homem: olha, perdoados são os teus pecados, isso era uma blasfêmia, porque assim estava escrito na lei. Porque só Deus pode fazer isso no entendimento deles. Eles não entendiam e não recebiam que Jesus era o Emanuel, que é o Deus conosco, que estava ali. Eles não aceitavam. Eles não aceitavam. Por isso que eles ignoravam. Aí eles disseram: ó, quem pode perdoar pecados senão Deus? Digamos que, pedagogicamente, ou seja, pelos que eles eram ensinados, eles estavam corretos no seu pensamento. Mas ao mesmo tempo também eles estavam errados, porque não estavam recebendo a justiça de Deus. Aí, queridos, quando eles estavam pensando no interior, aí no verso 8, Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, aí Jesus fala: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Aí Jesus pergunta: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais, disse Jesus, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que Jesus veio fazer aqui? Perdoar pecados. Glória a Jesus. E é por isso que estamos aqui. Glória a Deus. E levantou-se, e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio perdoar os nossos pecados. E queremos concluir com mais uma história de que Jesus fez isso pessoalmente. Glória a Deus, capítulo 7 de Lucas. Glória seja dada ao nome do Senhor. A partir do verso 36 está escrito: e rogou-lhe um fariseu, lá vem eles, Marival, fariseu, glória a Jesus, e rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. Um fariseu chamou Jesus para a casa dele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E Jesus foi. Jesus foi. Lucas 7:36. Versículo 37 diz: e eis que uma mulher da cidade. E veja, queridos, o que a Escritura fala sobre essa mulher: uma pecadora. O que Jesus veio fazer na terra? Veio perdoar pecados. Então a mulher foi para o lugar certo. Ela era uma pecadora, diz o texto sagrado. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sequer diz o nome, diz o que a mulher fazia. Porque pecadora aqui entende-se que ela era uma prostituta. E aqui diz: sabendo que ele, mas ela sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-los com o unguento. Versículo 39.
Quando isto viu o fariseu, chegou ele. Quando isto viu o fariseu, qual é a cena? A mulher chorando nos pés de Jesus, enxugando-lhe e as lágrimas caindo nos pés de Jesus e colocando unguento e enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. O fariseu, quando viu isto, igual aos demais, diz que o fariseu, verso 39, quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, do jeito dos outros, ele murmurava no coração. E aí ele disse, se este fosse profeta, primeiro, aquele fariseu já está dizendo, diz uma coisa e faz outra. Ele chamou, ele rogou para Jesus ir para a casa dele, mas ele não acreditava em Jesus. Porque olha como é que ele diz aqui, ó, se este fosse profeta, logo ele não acreditava quem Jesus era. Nem como profeta. Ele chamou Jesus como um profeta apenas, não como Salvador, não como Filho de Deus. O texto revela que ele murmura dizendo, se este fosse profeta, ou seja, ele ainda esperava que Jesus fosse um profeta. Mas vamos deixar isso para lá. Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Querido, a Bíblia sempre aponta, a gente nunca vai ver, provavelmente a gente nunca verá Jesus chamando e dizendo, ei, você é um pecador miserável. Mas a gente vê os fariseus apontando, as outras pessoas apontando. Aqui é o pensamento do fariseu. E o narrador em cima ele diz, uma mulher da cidade e uma pecadora. Aí o que é que acontece? Respondendo Jesus, versículo 40, disse-lhe, Simão, era o nome dele, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Versículo 41, um certo credor, Simão, tinha 2 devedores, ou seja, um agiota, um certo agiota. Um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. 42. E não tendo eles os devedores com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí Jesus pergunta, dize, pois, qual deles amará mais? Versículo 43. E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele, Jesus, lhe disse, julgaste bem. Você está certo. O que devia mais e que foi perdoado, igual ao que devia menos, então quem devia mais vai amar mais, vai ser mais grato, a dívida dele era maior. Certo? Agora, irmãos, atentemos a partir daqui para as palavras de Jesus. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, que era o normal, e era até um dever na época. Principalmente quando a pessoa própria convidava. Simão tinha por obrigação de fazer isso. Aí diz, vês tu esta mulher? Aí Jesus diz, olha, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Aí Jesus diz, olha, mas esta regou-me os pés com lágrima e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo aqui é o beijo de saudação que o judeu e o povo do Oriente ainda hoje praticam. Você até vê, queridos ouvintes, quando passa aí nos noticiários, aqueles governantes do Oriente, eles ainda se saudam assim, mesmo sendo homens. É o famoso ósculo santo, beijo santo. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem parado de me beijar os pés. Jesus está repassando para o Simão. Versículo 46.
E outra coisa, Jesus disse: não me ungiste a cabeça com óleo. Isso fazia parte. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Aí o que Jesus vai dizer agora? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. O que Jesus veio fazer aqui? Veio perdoar. Glória a Jesus. Aí Jesus diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Aí Jesus se volta para a mulher e diz: os teus pecados são perdoados. Glória a Jesus. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Glória a Jesus. A outra mulher que tocou na orla de Jesus, também infringindo a lei, a mulher do fluxo de sangue. Jesus, quando ela contou a história, ele disse: filha, tenha bom ânimo, vá em paz, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Então, queridos ouvintes e residentes desta comunidade, esta é a palavra. E como desde o início do culto aqui nós estivemos lhes mostrando que salvação há, é verdade, e só há em Cristo Jesus. Como já foi lido e falado, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Não adianta. Ele é o que veio para nos perdoar os nossos pecados. E os homens duvidaram disso, Jesus pessoalmente. E hoje, mas há os que creem. Glória a Jesus. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele veio para perdoar. Nós lemos nesta noite, na casa de Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. E essa história está na Bíblia. Você observa que sempre que falamos, nós fazemos questão de dizer livro, versículo e capítulo, ou livro, capítulo e versículo. Pode conferir. Evangelho que foi escrito por Lucas, capítulo 7, 36 em diante. Aqui também foi citado nesta noite João 14, 16. João 14, 6. Lucas, capítulo 9, 56. Onde Jesus disse: o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui foi mostrado essas verdades que estão na palavra. Então que você não acredite em nós, mas creia na palavra de Deus. Buscai no livro e lede. Está escrito: buscai no livro e lede. Leia. Queremos concluir que diz a Escritura que Paulo, quando chegou na cidade de Bereia, ele falava. E os bereanos, diz o texto, eram mais nobres que os de Tessalônica, porque ouviram. Mas eles ouviram, e quando Paulo parava de falar, eles corriam para a Escritura para conferir e saber se o que Paulo estava falando tinha fundamento ou não. Que vocês façam o mesmo. Oxalá que todos fizessem assim. Isto é, a nossa vontade é que você faça, corra para a Bíblia e vá conferir o que nós estamos falando. Amém? Que Deus nos abençoe.